6 ou 3? 6. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, e serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz que clamava, a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só até aqui. Amém. Nessa tarde eu estava meditando essa palavra, a qual o Espírito Santo de Deus, tratava comigo através dessa palavra. E eu tenho o entendimento que quando Deus, fala com a gente, revela a gente através daquela palavra, não é porque eu estou com a oportunidade que é eu falando para o povo, mas como é que eu me encontro através daquilo que Deus revelou para mim? No ano que morre o rei Uzias, se a gente for analisar a história, teólogos vão dizer que Uzias, o rei Uzias e Isaías tinham um grau de parentesco. Entendo eu que eles eram até primos. E no ano que morre o rei Uzias, Isaías, acredito eu que ele fica desesperado. O rei Uzias morreu, Isaías, ele vai para o templo, orar. E nesse período que ele ora, o Senhor ele se revela para ele. Ele aparece para o profeta Isaías, acredito que diante de uma visão. E entendo eu que quando ele se revela ali para o rei Uzias, o profeta Isaías, porque o profeta Isaías ali ele estava depositando muito a sua fé naquilo que o rei da terra poderia fazer. Por isso que o rei do céu se apresenta para ele. E a Bíblia fala que ele estava sentado no alto sublime trono. Entendo eu para Isaías entender que Deus não perdeu o controle daquela situação. A situação de Isaías ali, ele estava depositando a sua fé na mão do homem. E muitas das vezes nós pecamos, falhamos nessa área, porque muitas vezes depositamos a nossa fé na mão daquilo que as pessoas falam, na mão do homem, muitas das vezes na mão de um patrão, na mão de um amigo, na mão de um político. E Isaías ali, ele acreditou que ele estava depositando a sua fé ali na mão do rei Uzias. Só que o Senhor ele se aparece ali para Isaías, num alto sublime tranquilo, dizendo: Isaías, eu não perdi o controle de nada. Tu pode estar com lábios impuros, tu pode habitar no meio de gente impuro. A situação ali, Isaías vê aquela situação ali, entendo eu, com um ar de desespero. Mas o Senhor ali, ele revela para Isaías: Isaías, fica tranquilo, porque eu estou aqui tranquilo, não perdi o controle de nada. Aos teus olhos, o homem pode perder o controle daquela situação. O governo pode perder o controle do mundo. E se for preciso, o governo perder o controle do mundo para a palavra se cumprir, vai acontecer. E muitas das vezes a gente se desesperamos com a situação aqui da terra e esquecemos de olhar para o céu, para o Rei dos Reis, entender que tem um Deus lá em cima, que Ele governa a terra, Ele governa em cima da terra, governa na terra e debaixo da terra. Então Deus está falando comigo e contigo nessa noite que muitas das vezes a gente olha uma situação terrena, mas Deus está querendo que a gente abrindo nossos olhos espirituais para a gente ver com os olhos espirituais e não ver só o que está à nossa frente, e entender que Deus ele pode tomar conta e o controle de tudo. Isaías ali, ele desesperado, o Senhor aparece para ele, para dizer para ele que, ainda que ele olhe a situação dele, a situação daquele povo, que se a gente for ao fundo na história, o povo que ele vivia ali, o povo de Israel, era um povo que, ao mesmo tempo que adorava a Deus, fazia adoração a outros que se dizia a Deus.
trazendo para os dias atuais. Muitas das vezes a gente está na igreja cantando, pregando, mas do lado de fora é só a misericórdia. Muitas das vezes levantamos a mão, cantamos em nome do Senhor, mas cantamos para o mundo lá fora, né? O que ele estava dizendo para Isaías? Isaías, o povo pode estar descontrolado, o povo pode estar perdido, mas eu ainda não perdi o controle da vida. Aleluia! Glória a Deus. O povo pode fazer o que quer, mas entendo eu que ali ainda existia alguém, existia um impuro, porque Isaías, no momento de desespero, ele fez o que? Ele foi orar. Ainda que ele estava com o coração voltado para o que o homem podia fazer, ele vai para o templo. Por quê? Porque ele sabia que ainda existia um Deus no céu que respondia a oração. E o que Deus está falando comigo, contigo nessa noite? Se tem algum problema, vai para o joelho. Aleluia! Se tem alguma causa que às vezes a gente olha e fala, é perdida, não é perdida porque Deus ele não perdeu o controle de nada. Aleluia! Né? E Isaías vê ali anjos, né? Serafins voando, com 2 asas cobrindo o rosto. Quando eu leio isso aqui, eu entendo que para adorar a gente não precisa aparecer. Aleluia! Que muitas das vezes vai ser no oculto e no secreto. Glória a Deus, aleluia! Não precisa estar, né? Muitas das vezes a minha foto no cartaz de alguma festa, de algum lugar, não. Os serafins ali estão ensinando eu e você, que muitas das vezes é no secreto, com o rosto coberto, né? Sem ninguém estar vendo, porque o que vai proceder a verdadeira adoração é quando vem direto do coração. Quando ele fala, né, que com 2 asas estava cobrindo os pés, entendo eu que quando a gente bota os pés para pregar o evangelho ou num local, né, de santidade, para a gente tomar cuidado. A Bíblia chega a dizer para Moisés, quando entrar na presença do teu Deus, tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque o que é do Egito fica no Egito. Aleluia! E o negócio é daqui para frente. Aquilo que tu fez lá atrás, se for preciso tu falar ou voltar lá, é para servir de testemunho, não para se agradecer aquilo. Porque ele pega ali o nosso pecado, aquele passado nosso, e joga num lago de esquecimento. Né? Com 2 asas, mas o que me chama a atenção é que com 2 asas cobriu os pés, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 ovos, mas o som que saía era santo, santo, santo. Aleluia! Então não importa se tu está aparecendo, se a tua foto está no cartaz ou se tu está na mídia, não. O que importa é a verdadeira adoração. Glória! Aleluia! E Deus fala, né, que Ele procura os verdadeiros adoradores, né? Porque pregador ele levanta, cantor ele levanta, pastor ele levanta, mas adoração ele procura, o verdadeiro, aquele que vai adorar em espírito e em verdade. Se está bem ou se está mal, está adorando. Se a conta está cheia ou está vazia, ele está adorando. Porque o que vai importar é a verdadeira adoração, que vem direto do nosso coração. E não uma adoração da boca para fora, né? Essa era a palavra a qual o Espírito Santo de Deus falava comigo nessa tarde e eu queria compartilhar com os irmãos que o Senhor possa falar melhor aos corações dos irmãos. Eu agradeço a riqueza. Amém, Deus!